Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços eletrônicos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo eu estou transmitindo a liturgia de 26 de dezembro de 2022, segunda-feira, dia de Santo Estevão, diácono e protomártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, por isso eu estou com essas fitinhas. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio de Natal, o ofício da festa. Antífona da entrada. As portas do céu abriram-se para Santo Estevão, que foi o primeiro dentre os mártires e por isso coroado triunfa no céu. Oração do dia, rezemos. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8º ao 10º, capítulo 7, versículos do 54 ao 59. Naqueles dias Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 31, versículos 3º CD ao 4º, 6º, 8º AB, 16C, 17, refrão 6º-A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho do Salmo 117, versículo 26 e seguinte. Aleluia, 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 aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, Ele é a nossa luz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 17 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, que fala o seguinte na reflexão: um dos 7 diáconos instituídos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, Estevão não limitou seu diaconato às obras de caridade, assumiu também a pregação do Evangelho. Além de primeiro diácono e defensor da fé, Estevão também foi o primeiro mártir da igreja. Repleto de graça e poder, Estevão realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Seu testemunho de vida e sua incondicional fidelidade a Cristo até morrer certamente provocaram a conversão de grande número de pessoas, dentre elas a do jovem Paulo de Tarso, conforme Atos, capítulo 7, versículo 58. Com excelente expressão literária e profunda emoção, o autor de Atos dos Apóstolos nos transmite os instantes finais da vida terrena de Estevão, morto a pedradas. O relato do martírio de Estevão assemelha-se ao martírio de Cristo, perdoou seus algozes e entregou seu espírito a Deus. Vejamos agora a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sereis odiados, Mateus 10, versículos do 17 ao 22. É dura esta advertência do Senhor. Então, nós aderimos a Jesus, acolhemos o Messias e exatamente por isso nos tornamos o alvo dos poderosos? Sim, exatamente isto. E não devia ser difícil compreender. Se Jesus se apresenta como o único Senhor, não podemos dar a César o que cabe a Cristo. Aliás, o próprio César pertence a Cristo, ainda que César não saiba ou não queira aceitar. E o simples fato de proclamar que Jesus é o único Senhor nos transforma em ameaças vivas aos poderes deste mundo, que não podem tolerar em nós uma liberdade tão ampla e profunda que nos deixa dispostos a morrer por Cristo, tal como o primeiro mártir da igreja, Estevão, lembrado pela liturgia. Há uma oposição radical entre o príncipe deste mundo e o reino de Cristo. O mundo quer acumular riquezas enquanto Cristo é pobre. O mundo persegue a fama enquanto Cristo lava os pés dos seus apóstolos. O mundo anseia por prazeres sem conta enquanto Cristo abraça a sua cruz e sobe o Calvário. Historicamente, quando se forma um império sedento de poder e dominação, a figura de Cristo e seus seguidores sofrem implacável perseguição. Mesmo em nossos tempos, os valores morais do cristianismo são considerados como freio indesejável à expansão dos grupos econômicos interessados em ganhar dinheiro com a exploração dos homens e das mulheres, ainda que as motivações por eles confessadas sejam de outra ordem, como o combate a epidemias, o equilíbrio ambiental e a ordem social. Não admire que aos olhos do mundo Jesus Cristo apareça como um perdedor, um derrotado, objeto de um terrível anátema social, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, diz Paulo aos cristãos de Corinto. Não admira que ainda hoje um jovem possa hesitar no seguimento de Jesus, considerando que deverá sofrer perdas para segui-lo. O próprio Paulo
é quem nos fala de sua opção radical pelo Senhor Jesus. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 9a. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Salmo 25, versículo 19. Bem, vamos a mais um texto aqui sobre Estevão, que está no site rs21.com.br da TV Rede Século 21. Santo Estevão, santo do dia 26 de dezembro. Os 12 apóstolos passaram a pregar o Evangelho de Cristo para os hebreus, dando início às perseguições mortais aos seguidores do Messias. Com extrema dificuldade, os apóstolos e Estevão fundaram a primeira comunidade cristã, que conseguiu estabelecer-se como um exemplo vivo da mensagem de Jesus, o amor ao próximo. Assim, dentro da comunidade, tudo era de todos, tudo era repartido com todos, todos tinham os mesmos direitos e deveres. Para suprir as necessidades da comunidade que ia crescendo, designaram 7 para serem os ministros da caridade, chamados de diáconos, que administravam os bens, recolhiam e distribuíam para todos. Um desses 7 foi Santo Estevão, que era cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão não só fazia parte da comunidade, mas era um grande evangelizador, divulgava a palavra de Cristo. Foi acusado de dizer que Jesus de Nazaré prometera destruir o templo sagrado e que iria mudar as leis de Deus passadas por Moisés. Por essa falsa acusação foi preso. Num discurso iluminado, Estevão repassou toda a história hebraica de Abraão até Salomão e provou que não blasfemara contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. Teria convencido e sairia livre. Mas não, seguiu avante com seu discurso e começou a pregar a palavra de Jesus. Os acusadores, irados, o levaram aos gritos para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de Jesus no Calvário, pedindo a Deus perdão pelos seus agressores. Fazia parte desse grupo de judeus um homem que mais tarde se soube ser o apóstolo Paulo, que na época ainda não estava convertido. Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de Cristo no Calvário, pedindo a Deus perdão para os seus agressores. Fazia parte desse grupo de judeus, um homem, então, que mais tarde passou a ser o apóstolo Paulo. Na época ainda não estava convertido. Santo Estevão, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Jesus, a parousia. Um dia Ele voltará. Temos que estar preparados. Não sabemos data nem hora. Eu quero a vida eterna. Você também quer? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.